Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindas a mais um episódio do nosso SoloCast. Se você está acompanhando nossas trilhas e os nossos conteúdos sobre branding, hoje é aquele dia que pode separar o caderno, a caneta de lado, que a gente vai ter muito a aprender sobre global branding. Falar de marcas, alinhar ali todos os stakeholders, a gente sabe que não é função nada fácil. Imagina isso num cenário global, né? Num cenário imenso, várias culturas, várias maneiras de enxergar, de entender, de pensar. Por isso que a gente recebe hoje aqui o Diogo Guimarães e também o professor Marcos Bedendo para explicar um pouquinho mais para a gente como funciona toda essa orquestra aí por trás desses stakeholders. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada pela participação. Obrigado a vocês aí por proporcionar a plataforma aqui para a gente fazer o podcast, e é um prazer enorme meu ter o Diogo Guimarães aqui com a gente. O Diogo já é um amigo aí de não tão longa data assim, né, mas já há um certo tempo, né, talvez não uma longa data. 6 aninhos aí, Marcos, não é? 6, 7 anos aí quase. Exato, e o Diogo é um cara que tem uma carreira muito legal, né, vou passar um pouquinho para vocês o histórico deles. Ele foi diretor de marketing da Chili Beans, depois ele foi diretor de marketing e comunicação da Somos Educação, depois ele passou como diretor de Customer Experience Marketing e Omnichannel na Adidas, localizado aqui no Brasil, e recentemente o Diogo ele aceitou um cargo aí de Global Head of Brand Communications, né? Então ele é o gestor global de comunicações de marca da Oakley, né? Aquela marca super conhecida de óculos e outros acessórios aí esportivos. Então é uma pessoa que é super indicada pelo conhecimento que ele tem, na verdade, para discutir com a gente Global Brand, né? Então é um super prazer aqui ter você participando de mais essa aqui comigo, né, Diogo? E aí, enfim, para a gente começar, né, me conta um pouquinho de como que é esse desafio da Oakley e como é que você antevê, né, quais são talvez as principais dificuldades, né, ou principais desafios de se fazer uma comunicação de marca global, em especial num mercado que tem toda uma relação cultural, uma relação de simbologias e tal, que é o mercado da moda, né? Ainda que seja uma moda mais esportiva, ainda está ligado ao mercado da moda. Vamos lá, Marcos. Antes de mais nada, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre gosto muito das nossas interações, das nossas trocas, então você sabe que você pode sempre contar comigo. Realmente, você trabalhar com uma marca global, ela traz imediatamente uma série de desafios. Acho que o primeiro deles, e mais óbvio, é o desafio do fuso horário, né? Porque, no final das contas, você fala com pessoas do mundo inteiro. No meu time, eu tenho pessoas que ficam em Milão, né, que é onde é a sede da Luxottica, que é a dona da Oakley, de algumas outras marcas, como Ray-Ban, Vogue. Eles têm praticamente o mercado de óculos é todo deles. Então eu tenho parte do meu time em Milão, eu tenho parte do meu time na Califórnia, que é onde veio a Oakley, né? A Oakley foi fundada lá, e a Luxottica italiana comprou a Oakley da Califórnia. Né, então, parte do meu time é na Califórnia, uma outra parte fica em Nova York, eu tenho time em Londres, então só o fuso horário já é algo bastante desafiador, porque eu ainda estou alocado no Brasil, até que a história do corona melhore um pouco, né, e eu possa mudar para lá, mas até isso acontecer, eu estou remotamente aqui do Brasil, então já começa um desafio aí de cara de você lembrar exatamente quem está onde, qual que é o fuso horário. Eu tenho aqui no meu telefone, aquele horário global, eu tenho lá todas as principais cidades. Simplesmente marcar uma reunião que você fale com todo mundo já é um desafio, né? Então já começa com esse desafio logístico. Algumas vezes eu tenho que acordar bem cedo aqui, bem cedo, eu digo 3 horas da manhã para entrar numa apresentação, né? Então você imagina, você ter uma apresentação formal para 300 pessoas da empresa, completamente em inglês, obviamente. Imagina você fazer isso acordando às 2 da manhã e estando às 3 pronto para fazer uma apresentação, né, estimulante, interessante para o mundo inteiro. Então, esse já é um primeiro desafio, um desafio logístico complicado. Mas, sinceramente, esse é o menor dos desafios. O maior desafio, na minha visão, é, sem dúvida nenhuma, o desafio cultural. Né? A gente tem culturas extremamente diferentes, com mentalidades completamente diferentes, e agora, para tentar te dar um pouco mais de granularidade dessa história, né, por exemplo, quando a gente vai para mercados como China e Japão, a cultura é
tão distante da nossa, né? Embora as marcas sejam globais e assim, hoje em dia com o mundo conectado, essas distâncias ficam cada vez menores, mas ainda existe sim né, uma diferença abismal do ponto de vista cultural. Né? Só para dar um exemplo um pouco mais tangível do ponto de vista da marca, a Oakley é uma marca que a gente está buscando cada vez mais fazer com que a nossa comunicação seja relacionável ao público mais jovem, né? Então a gente partiu de um histórico em que a gente tinha grandes atletas como heroes, né? Como a gente fala, grandes heróis da marca, e de uns tempos para cá a gente está fazendo toda uma mudança na nossa estratégia de marca para fazer com que esse hero, né? Esse herói, a gente consiga trazer um lado mais humano desse herói, para que ele seja justamente mais relacionável. Né, as novas gerações, com uma mentalidade completamente diferente da minha e da sua, por exemplo, entregando aqui um pouco na cidade, né, Marcão? Mas elas querem se relacionar com coisas possíveis, né, factíveis. Né? Elas querem ver um atleta que elas poderiam ser esse atleta. Né? Então, aquele atleta idealizado do passado, né, distante, fica mais difícil de você trabalhar essas novas gerações. Né? Então, tudo isso para te dizer que toda a estratégia da marca é trazer isso para um universo mais relacionável, né? E quando a gente diz relacionável, a gente diz isso muito internamente aqui na Oakley. A gente quer mostrar the sweat, the blood and the tears, né? O suor, o sangue e as lágrimas, né? Quando a gente está falando de algum atleta, a gente quer mostrar os tombos, né? Os machucados, né? O suor que ele teve para conseguir chegar onde ele está, né? Muitas vezes o sangue, né? As lágrimas, né? A gente quer colocar esse atleta não como uma figura idealizada de que tudo é perfeito, pelo contrário, a gente quer justamente mostrar o lado humano do atleta. Mas quando você vai para culturas como o Japão e China, o Japão principalmente, a marca é muito forte lá no Japão, eles têm uma cultura bem diferente. Então, para eles, assim, a gente aqui tenta mostrar o atleta descabelado, machucado, sujo de terra, né? E no mercado japonês não funciona, né? Qualquer fio de cabelo que esteja fora do local, do lugar certo, é percebido por eles como falta de higiene, como desleixo, né? Então, é muito interessante, porque eu tenho que construir uma comunicação de marca em todas as categorias que a gente trabalha, né? Dentro de óculos, de roupa, de tênis, de acessórios, e aí das categorias verticais de esporte, né? A gente fala de futebol americano, a gente fala de bike, a gente fala de surf, a gente fala de snowboarding, a gente fala de uma série de categorias. Então, é bem complicado você conseguir traduzir isso numa proposta de marca que seja entendida, né, horizontalmente por todas os business segments, né, as unidades de negócio que a gente precisa falar, e também por todas as culturas, né? Então, muitas vezes a gente tem que derivar conteúdos próprios para um tipo de mercado. Né? Então, acontece normalmente aqui da gente ter toda uma campanha de marca global e ter um filme diferente para a Ásia, ter um filme um pouco diferente para a Austrália, né? Tem também uma outra coisa complicada da marca global, que é a questão da sazonalidade, né? Então, enquanto aqui no Brasil é calor, na Europa é frio, nos Estados Unidos também, na Austrália é calor que nem o Brasil. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar numa linha paralela, né? Então, a gente está fazendo campanhas de comunicação de inverno para os mercados onde está inverno e, ao mesmo tempo, campanhas de comunicação de verão para os mercados onde está verão, né? E é difícil você conseguir fazer isso de uma maneira homogênea e que faça sentido do ponto de vista mais macro, né, mais amplo. Então, realmente não é um passeio no parque, como a gente costuma dizer. É bem complexo, bem difuso e bem complicado de conseguir atingir. E ainda mais no momento em que a gente tem, na verdade, que vamos dizer, o mundo ele é globalizado de fato, né? Então, como é que vocês percebem assim esse processo dentro da gestão de vocês? Porque a gente está comentando um pouco disso aqui, né? Caso que o Diogo está colocando um pouco aí as questões de fuso horário, de culturas, né? Os orientais diferentes dos ocidentais e por aí vai. Mas é claro que quando a gente ora, também não quero dizer que aqui nós vamos discutir só marcas globais, tá? Quando a gente ora localmente em mercados aqui brasileiros, por exemplo, é claro que você tem um perfil mais sudeste, um perfil centro-oeste, você tem um perfil nordeste, você tem... Então, até quem trabalha numa marca nacional, é claro que ainda que tem um público um pouco mais homogêneo do que se você olhar, né, claro, as diferentes culturas globais, também tem uma heterogeneidade, né? Queria até aproveitar para citar como exemplo, a Ambev tem criado marcas regionais de cerveja justamente para poder trabalhar essas regionalidades, né? Dos comportamentos, do estilo, das falas, dos termos, né? Que é tão importante para você poder se conectar. Quando vocês olham isso, Diogo, assim,
cada cultura é uma cultura e ela consegue, trabalha-se isso separadamente mesmo? Ou dá para trabalhar conjunto? Quer dizer, como é que é? Quando que a gente faz o global, quando que a gente faz o local? Essa é uma discussão sem fim, né, Marcão? E ele é bem interessante. As marcas tentam atingir o melhor ponto possível, que é o que chama-se de glocal, né? Que é uma marca global, mas com uma atuação local, né? E isso é absolutamente super difícil, né? Você deu um exemplo bom do Brasil, né? Eu costumo dizer que os profissionais brasileiros eles já estão na frente, assim, eles já têm, né? Eles já estão um passo à frente do resto, porque eles já estão acostumados a trabalhar com uma miscigenação muito grande de culturas, né? Então, você citou bem, né? Do norte ao sul, do leste ao oeste do Brasil, a gente tem quase que pequenos países dentro do Brasil, né? Então, já é natural para um profissional de marketing, de comunicação no Brasil, entender essas nuances e essas diferenciações que a gente tem dentro dos públicos internos. No fundo, a história global é só isso extrapolado à enésima potência, né? Então, com muitas mais camadas, né, de complexidade, né? Você realmente acaba tendo camadas muito complexas de entendimento de culturas diferentes, né? Às vezes não é fácil, porque num dia normal eu tenho, sei lá quantas reuniões ao longo do dia, então você tá falando com o time do Japão, e aí você desliga o telefone, opa, agora eu vou falar com o time da Austrália, aí desliga o telefone, você volta a falar com o time do Brasil, então você precisa ter uma flexibilidade muito grande e o entendimento mais global, né? E é bem o que você citou, né, Marcos? Antigamente era um pouco mais fácil, porque a gente não era globalizado, né? Então hoje o consumidor japonês, ele consegue ter acesso ao que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então às vezes ele cobra, né? Por que esse produto não está no meu mercado? Eu também quero esse produto, né? E vice-versa, né? Então o consumidor americano, ele olha para lançamentos que foram exclusivos para o Japão e ele também quer acesso àquele produto, né? E isso acaba trazendo uma complexidade realmente muito grande e não tem uma fórmula certa, Marcos, nesse sentido, né? O que a gente tenta é fazer no máximo, e até a gente tem outra questão, que a gente tem um budget limitado, né? Eu não posso fazer quantas campanhas eu gostaria de fazer para garantir que eu consigo absorver e impactar todos os mercados. Então, a nossa estratégia é tentar fazer ao máximo possível campanhas que são globais e conseguem atingir pelo menos um número grande de mercados importantes, né? E ter uma certa flexibilidade para fazer campanhas bastante locais. Nesse exato momento, por exemplo, a gente está fazendo já as campanhas do ano que vem, eu diria que 70% das minhas campanhas, elas tendem a ser globais, e os outros 30% elas são locais. Então, algumas campanhas vão acontecer só nos Estados Unidos. Por exemplo, tem uma das categorias importantes para a gente, que é o NFL, né, futebol americano, que é absolutamente relevante nos Estados Unidos, né, uma dos principais, talvez o principal esporte nos Estados Unidos é o futebol americano, né? Só que você sai dos Estados Unidos e isso não interessa para ninguém, né? Você conhece algum amigo aqui no Brasil que não perde um jogo do futebol americano? Você até pode conhecer um ou outro, mas é raro, né? Então, a gente entendendo isso, claro que traz para a gente uma flexibilidade grande, e o mercado americano, que é o meu principal mercado hoje, onde a gente faz mais sentido, porque a marca veio de lá, né? A gente acaba criando toda uma estratégia específica para o mercado norte-americano, né? Então a gente faz primeiro o que faz sentido para os maiores mercados e para os mercados mais relevantes, até do ponto de vista de formação da opinião, né? Então, por mais que o mercado norte-americano ele tenha suas peculiaridades, ele também é vitrine, né? Nós brasileiros nem se fala, né? O brasileiro olha muito o que acontece nos Estados Unidos, né? Um pouco menos para a Europa, né? Então a gente sabe que tudo que a gente faz para os Estados Unidos, ele reverbera de certa forma para toda a América, de certa forma, inclusive aqui no Brasil. Então tem toda uma lógica de apostar naquelas categorias que são mais globais e fazer campanhas que, em teoria, alcancem o maior número de mercados possível, né? E ainda para trazer mais uma camada de complexidade, Marcos, tem a questão do nível de maturidade da marca em cada região, né? Então, quando a gente faz as nossas pesquisas de awareness, por exemplo, 80% dos americanos conhecem a marca Oakley, né? Ela nasceu lá, ela é uma marca californiana, então ela tem quase 50 anos, quase a marca, então 40 e poucos anos. Então, qualquer americano que gosta de esportes, ele conhece a Oakley, né? Quando a gente vem para o Brasil, que é interessante também, o Brasil tem um conhecimento muito grande da Oakley, acho que 65%, 70% das pessoas do Brasil conhecem a marca Oakley, né? Quando a gente vai para a China, que é um mercado relativamente novo para a gente tem 1% de awareness, né? Então, se eu chego lá na China e faço uma campanha enorme de marca da Oakley da China, 1% dos chineses, tudo bem que 1% dos chineses é um baita do mercado, né? A gente esquece um pouco essa proporção. Então, eu tenho níveis de maturidade bastante diferentes. Então, enquanto na China o meu objetivo de marca é awareness, né? O que eu quero é que as pessoas conheçam a marca e saibam do que eu estou falando, nos Estados Unidos o meu desafio de mercado é consideração. Eles já conhecem a marca, agora eu preciso mostrar para eles que a marca é para eles, né? Que eles
a marca tem a ver com o que eles buscam numa marca. Quando a gente coloca essa complexidade em vários mercados, em vários países, com várias culturas, várias diferentes maturidades que a marca tá, realmente vira uma matriz bastante complexa de trabalhar, mas ao mesmo tempo bastante curiosa, né? Assim, eu sempre digo, né, que marqueteiros e comunicadores são, por essência, curiosos, né? Se você não é uma pessoa curiosa, você não deveria estar na área do marketing, né? Então, para quem é genuinamente curioso, acaba sendo, né, um playground excelente para você conhecer novas culturas, conhecer novos países, conhecer novos jeitos de pensar. Então, acaba sendo algo bastante rico do ponto de vista da expansão da sua bagagem cultural. Não, perfeito, muito legal. Bom, e a gente tem, eu falo muitas vezes nas aulas, isso é uma coisa que a gente já discutiu algumas vezes previamente, tá? É que assim, a gente tem sempre um processo de marketing que parte da marca, ela né, não pode ser alterada com o passar do tempo, né? Aquela identidade essencial, aquilo que você tem que manter até para a marca poder criar algum tipo de relação com as pessoas ao longo do tempo, né? E uma parte ela tem que ser totalmente adaptável ao dia a dia, né? Então ela tem que estar totalmente conectada ao contexto específico, porque senão ela não cria relevância, né? A gente vive sempre dentro desses dois mundos. E aí, enfim, você está nesse, né? Então eu me lembro da minha época de executivo de empresa, antes de ser professor, consultor e tal, né? E eu trabalhei, né, como um gestor de marca global da Unilever, né? E na época a gente ainda trabalhava, faz um pouco mais de 10 anos isso, a gente trabalhava de uma forma ainda muito centralizada, né? Ainda que a gente já tinha algumas liberdades locais, trabalhava-se isso de forma muito centralizada, até porque você está colocando, é uma questão de budget, né? Então, quanto mais centralizado, se eu puder fazer um filme o mundo inteiro, meu custo é menor do que se eu tiver que fazer 10 filmes separados e espalhados e tal. Hoje, bom, e ali, né, colocando um adicional, né, há mais de 10 anos atrás, tinha, né, mas ainda estava mais incipiente, o uso das redes sociais e a própria construção da marca pelos consumidores, né? A gente está num momento ainda de transição daquela linguagem mais de broadcast, né? Assim, eu vou lá e eu falo o que a marca é, e o cara vai aprender isso com o tempo que eu ficar martelando na cabeça dele, e do elemento mais da discussão, né? O quanto que a discussão, que o envolvimento, que o próprio público ajuda a construir a própria marca, né? Então, enfim, que é mais um degrau aí na complexidade. Então, hoje, como é que vocês estão, assim, claro, você também passou por Adidas e tal, em diferentes companhias, como é que você percebe esse balanço entre aquilo que é centralizado e não se muda, e aquilo que fica mais disponível aí como tática para os times locais aplicarem a marca dentro dos seus países e aí, né, na questão das suas regiões e tal? Como é que hoje, como é que você percebe que você é trabalhado, enfim, claro, na Luxottica aí com Oakley, mas também, eventualmente, com a experiência que você teve no passado, né? Nem toda empresa faz isso igual, né? Sim, esse é um excelente ponto e ele é bem complexo também, né? Na verdade, o que eu costumo dizer é que a essência da marca, ela, em teoria, deveria se manter o máximo possível. É claro que, assim, com as mudanças que estão acontecendo no mundo, né, a gente com talvez um pouco mais de cabelo branco aqui na história, né, eu fui criado nos anos 80, né, com os trapalhões ali, fazendo coisas que hoje seriam completamente impensáveis, né. Então, quando você pega uma marca como a Adidas, por exemplo, que é uma marca de, sei lá, 70 anos quase, eu trabalhei um tempo também na marca Fila, que é uma marca que fez mais, na minha época, 10 anos atrás, ela fez 100 anos, uma marca de 110 anos, né? Então, acaba sendo bastante interessante, porque se você for olhar, a essência da marca Fila, ela continua a mesma, a essência da marca Adidas, ela continua a mesma, a essência da Oakley, que tem quase 50 anos, também continua a mesma, né? Ela é uma marca, os valores, eles não mudaram, é uma marca disruptiva, é uma marca inovadora, é uma marca provocadora, a Oakley sempre foi provocadora, ela sempre procurou provocar, né? Então, o core da essência está lá, né? Assim, isso é imutável. Para você ter que mudar a sua essência, realmente a mudança no mundo foi muito grande, você ficou para trás, você ficou disposicionado a ponto de você ter que revisitar a sua essência. Esse é o pior cenário, né? O ideal é você entender a sua essência e você traduzir essa essência de formas diferentes e novas, né? Então, a gente tem discutido bastante isso internamente na Oakley. A Oakley, durante muito tempo, ela foi uma marca que, dentro dos arquétipos de marca ali, a gente classificava como o fora da lei, né, o outlaw, né? Ela queria ser a marca que causava, então ela fazia uns óculos completamente disruptivos só para causar, para ser diferente, né? E a gente entende que o fato de você ser disruptivo, ele é muito interessante e ele continua sendo valorizado hoje em dia. O que a gente precisa mudar é o tom de voz, né? Como que a gente vai ser disruptivo? Como que a gente vai ser provocador? A gente quer, sem dúvida nenhuma, continuar sendo provocador. Agora, de que maneira que a gente vai ser provocador? Né? Isso realmente tem que mudar, né? Eu não posso usar
a mesma campanha, a mesma ação de guerrilha, ou a mesma assinatura de marca que eu usava 20 anos atrás, né? Isso realmente, o mundo evoluiu de uma forma, agora com questões sobre diversidade, inclusão e etc., né, as marcas têm que se readequar, têm que achar sua nova linguagem, né, e têm que achar novas maneiras de transmitir esses valores que são, em teoria, imutáveis, só que para novas gerações. Essas novas gerações não vão entender se eu vier com a minha mesma abordagem de marca que eu tinha 15 anos atrás, nem poderiam, né? Então, o que a gente tenta fazer é manter a essência ao máximo intocada, né? E evoluir nos touchpoints de marca, né? Como é que a gente consegue traduzir essa essência para uma coisa mais palatável para esse novo consumidor, né, que não tolera uma série de coisas que no passado poderiam ser ok para a gente, né, naturais, normal, era como era a nossa, né, o nosso zeitgeist, né, para usar uma palavra que resume bem, né, como era o espírito do tempo na nossa época. As marcas, de certa forma, refletem o espírito do tempo e muitas vezes quebram a barreira, né? Elas puxam, empurram, melhor dizendo, né? As barreiras para evoluir, né? A sociedade evoluir como um todo. Então, o nosso grande desafio aqui é manter a Oakley uma marca disruptiva, provocadora, inovadora do ponto de vista de produto, de comunicação, de campanhas, etc. Mas agora numa linguagem que faça jus, faça sentido para essa nova geração. Então, não é o que é ser disruptivo para a Oakley, é o que é ser disruptivo para essa nova geração. Então a gente olha muito mais para o consumidor, né, e faz a gente liga os pontos do que a gente tem de essência de marca com a maneira como essa essência de marca vai ser percebida de forma diferente, evoluída, para diferentes consumidores, né? A gente até tem uma discussão muito interessante lá, a gente criou uma brand persona dentro da Oakley, né, que ele é um herói, né, você conhece bem a jornada do herói, né, e a gente personificou a jornada do herói da Oakley, né, entendendo que esse herói, ele esteve em diferentes momentos, em diferentes etapas da vida dele lá atrás, e que esse herói hoje ele está evoluindo para um novo mundo, né, então ele precisa revisitar os seus valores, como a gente está fazendo como sociedade, né, a gente mesmo, eu, você e qualquer um, a gente está revendo os nossos valores, a gente está deixando de fazer coisas que a gente fazia naturalmente, sem nem perceber que era errado. Não era errado até pouco tempo atrás. E agora a gente está tendo, né, um momento para acordar para uma série de coisas que, cara, não são legais. A gente não deveria estar fazendo e a gente fazia naturalmente. E as marcas, até por essa obrigação que as marcas têm de se conectar com o coletivo, com o que está acontecendo, né, com a consciência coletiva da sociedade, né, as marcas acabam replicando os comportamentos da sociedade. Só que os comportamentos da sociedade mudaram completamente, né? Então a gente, como marca, a gente precisa evoluir a nossa maneira de se comunicar e precisa entender que a maneira de ser disruptivo hoje é diferente do que era 10 anos atrás. E tem que ser diferente, e provavelmente vai ser diferente daqui a 10 anos. Se não for, alguma coisa está errada. Exato. Não, perfeito. E aí é muito legal porque você basicamente se exemplifica dentro, usando aí, né, a Oakley e tal, o teu conhecimento, aquilo que a gente tem discutido, né? A gente discute no ponto de vista teórico disso, né? Assim, existe uma essência de marca que é aquilo, mas o jeito que aquilo é, de acordo com o tempo, de acordo com a cultura, de acordo com o momento, até se é verão ou se é inverno, muda, né? Então, né, se você ser provocador ou disruptivo no inverno é você pular lá no lago, né? No verão, você pular no lago não é nada disruptivo, né? Então, exatamente. E até do ponto de vista cultural de cada país, né? E de como a marca, e também com o histórico da marca, né? Eu vou dar um exemplo aqui da Oakley, que é bem tangível nesse sentido. A Oakley, ela tem um posicionamento de marca no Brasil bastante diferente do que ela tem em outras partes do mundo. Para dar um exemplo, a Oakley no Japão é uma marca extremamente ligada à performance, né? Ela tem pouco lifestyle, ela tem pouco a parte casual, né? Ela é uma marca de triatletas, né? Ela é uma marca de atletas olímpicos. Ela é realmente uma marca muito focada em performance. E por que no Brasil ela tem um posicionamento um pouco diferente, né? Quando você pensa em Oakley no Brasil, você vê um monte de coisa na cabeça, né? Inclusive, o público que compra a Oakley aqui no Brasil é diferente do público que compra a Oakley na Europa, por exemplo. Né? Lá na Europa quem compra é o atleta, nos Estados Unidos quem compra também é o atleta, no Japão nem se fala, é o atleta de ponta, de elite, né? E no Brasil é uma abordagem muito mais casual, e aí você entende o histórico pelo qual essa marca passou até ela chegar onde ela está, e no Brasil é bem fácil de entender, né? A marca, ela tem várias categorias, né? Ela tem triathlon, bike, snowboarding, surf, como sendo uma das principais, skate, mas ela também tem, sei lá, ciclismo de estrada, ela tem mountain bike, ela tem, enfim, nossa,
uma série de categorias, praticamente todas as categorias esportivas, motorsport, né, de corrida de moto, etc., Fórmula 1. E por que no Brasil ela é conhecida dessa forma? Porque lá nos anos 80, quando a marca entrou no Brasil, através de uma representação comercial, ela entrou na mão de um grupo na época, que era um grupo que trabalhava com marcas de surf. Né? Então, eles tinham várias marcas de surf. Eles tinham Hang Loose, você vai lembrar dessa marca do passado, acho que a molecada hoje não lembra mais, mas era uma marca muito legal no passado, uma marca de surf chamada Hang Loose. E uma série de outras marcas, inclusive a Oakley. Então, ele tinha a representação, a Oakley não tinha escritório aqui, né? Tinha só uma representação comercial, e esse escritório que tinha representação comercial da Oakley trabalhava uma série de marcas de surf. Então, quando ele ia lá, ele tinha, né, a distribuição dele era o mercado de surf. Né, o território de marca dele, desse escritório de representação, era o território do surf. Né? Então, quando ele olhava para a Global e a Global fazia campanhas de bike, ele não pegava as campanhas de bike, ele pegava as campanhas de surf. Né? Então, no Brasil, a Oakley foi uma marca de surf durante muito tempo. Né? E o próprio mercado de surf, em algum determinado momento, entendendo que ele já não tinha mais para onde crescer, porque ele já estava nos principais shoppings da cidade, etc., o mercado de surf começou a se expandir para a periferia, né? Começou a buscar novas formas de expansão, e com isso levou todas as marcas de surf também para a periferia. Né? Então, hoje aqui no Brasil, a Oakley é uma marca muito mais democrática, né? Ela fala com todas né, as camadas sociais da pirâmide, né? Ela é cara em uma série de coisas, né? Isso traz também um certo apelo, principalmente para o brasileiro que gosta de comprar produto caro, né? A gente às vezes é bem interessante nesse ponto. O brasileiro, muitas vezes, ele gosta de mostrar que ele tem dinheiro para comprar um produto caro, né? Então, a marca acabou sendo uma marca, apesar de cara, bastante democrática e em várias camadas da pirâmide, mas se você olha para outros países, ela fala muitas vezes só com o topo da pirâmide, que é aquele atleta que tem dinheiro suficiente para comprar uma bicicleta de corrida que custa, sei lá, 20 mil reais, né? Então é um público bastante diferente, né? Quando você olha para uma marca global, tem esse tipo de complexidade. Então, não é só a questão cultural de cada país, não é só a maturidade que a marca está em cada mercado, é a maneira como essa marca se posicionou desde sempre, né? Então, às vezes eu falo que é mais fácil você começar uma marca nova, né? Que é uma folha em branco, né? E você começar a construir uma marca nova do que você reposicionar uma marca, né? Que as pessoas já têm uma imagem dela na cabeça e você tem que, de certa forma, pagar a imagem que a pessoa tem na cabeça e construir uma imagem nova, né? Então, isso acaba trazendo mais uma camada de complexidade para uma gestão global de marca. E é legal aí, porque acho que também o Diogo acaba colocando um ponto que é super interessante quando a gente passa para analisar, que nesse caso aqui no Brasil, em parte, a marca foi criada não pelas campanhas de comunicação, e isso tem uma influência, porque foi-se utilizado aqui mais campanhas de surf do que outras, mas também pelo próprio canal de distribuição, né? Quer dizer, o ponto de venda. Então, quando o cara vai no ponto de venda e a marca Oakley está junto com outras marcas de surf, ele simplesmente assume que a marca Oakley ela é uma marca de surf e não uma marca de outros tipos de produtos, né? Então, isso vai acontecendo. E aí, até quando você colocou o ponto de venda também de estar na periferia, né? Quer dizer, então, muitas vezes, num shopping de periferia ou numa rua de comércio de periferia, a surf shop lá, talvez ela fosse a loja mais premium daquele conjunto de varejo ali, né? Então, ela era a marca que vendia os tênis mais caros, os óculos mais caros, e aí dentro de uma realidade da busca pela ostentação, né? Que pô, o cara quer pagar mais caro e tal, o que tinha de mais caro e, portanto, mais ostentatório naquele ponto de venda de periferia era justamente a marca Oakley, né? Exatamente. Então, eventualmente ele está conectado ao funk ostentação, não é? E tão presente naquele monte de música que a gente vê por aí de funk, que o cara, né, quase faz uma ode à marca Oakley, né, cara? É o que mais tem no YouTube. Se você procurar Oakley no YouTube, você vai achar poucos vídeos de marca, você vai ver uma série de vídeos de funk, de uma série de outras abordagens de marca que não foi a marca que fez, né? Assim, não foi a marca que quis se posicionar para esse mercado, né? A marca acabou sendo posicionada para esse mercado, né? E isso também traz um outro problema muito grande, Marcos, que é o problema da falsificação, né? Eu diria, sem medo de errar, que a Oakley talvez seja a marca mais falsificada do Brasil. Claro que eu tinha esse mesmo problema na Adidas, eu tinha, né, assim,
marcas desejam... Eu sei que a Lacoste também passa por um problema muito grande, porque ela também caiu no gosto, e as pessoas realmente querem Lacoste. Então, como a Lacoste em si ela é cara, o produto oficial, real, comprado na loja, ele é muito caro, né? É muito legal você ter um produto oficial e ele te ajuda no teu status, dependendo de onde você está. É importante, você quer mostrar que você tem uma Lacoste original, assim como um Oakley original, mas ao mesmo tempo ele dá margem para né, uma série de falsificação, que, assim, não é bom para nenhuma marca, né? Nenhuma marca gosta de ter... É engraçado, por um lado, assim, se estão falsificando a tua marca nesse nível, é porque você tem uma marca desejada e as pessoas querem a tua marca. Mas do ponto de vista de negócio, é altamente, né, prejudicial, né? Ainda mais a Oakley, que ela lida, de certa forma, com produtos de alta tecnologia, né? O óculos da Oakley, ele tem um nível de inovação de produto, de tecnologia de produto, que você não encontra em nenhuma outra marca, né? Assim, ele realmente, além de ser um design incrível, etc., ele também tem um viés, né? Um lado de segurança, né? Então, para você que é um mountain biker e que você vai descer uma montanha cheia de pedra, né? E essa pedra pode voar no teu olho, né? A questão da segurança de um produto oficial da Oakley é altamente testada em laboratório milhares de vezes, tem uma preocupação absurda com a qualidade do produto, né? E quando a gente vai para esse lado da falsificação, a gente entende, cara, perfeitamente que toda essa parte da qualidade de proteção do produto, ela se perde, né? E os falsificadores, eles são muito competentes, né? Isso que a gente sempre falava lá na Adidas, principalmente com camisa de futebol, né? A gente fazia, na verdade... tentava guardar 7 chaves, qualquer lançamento de camisa de clube, porque, né, bastou sair um layout na internet, olha, vazou a camisa do São Paulo. O camelô e o falsificador, ele tem uma capacidade fabril, assim, invejável, né? Em 2 dias depois ele tá vendendo a camisa falsificada na porta do estádio, exatamente igual ao oficial que a gente leva 1 ano para produzir e trazer para o Brasil, né? Então, isso também traz uma complexidade aí, não é nem do ponto de vista de marca, mas do ponto de vista de negócio, né? Que pode ser bastante prejudicial e que dá bastante trabalho para as marcas. Perfeito. E aí, assim, acho que tem um ponto interessante da marca Oakley, e eu prometo que essa é a minha última pergunta, a gente já está, né, estourando um pouco o nosso tempo regulamentar aqui, que é justamente isso, quer dizer, você tem hoje um público-alvo, um público consumidor no Brasil que não necessariamente é aquele público-alvo, né, aquela persona aí que você desenhou dentro do time global. Como é que isso é trabalhado? Assim, a busca vamos incluir essas pessoas ou, eventualmente, vamos tentar, sei lá, excluir essas pessoas? Como é que isso passa dentro da visão da gestão da marca? Quer dizer, vamos trazer esses caras aqui do funk que não são esportistas, que não estão conectados a esse universo, também para dentro da marca? Ou não? Vamos tentar focar no nosso público original, se eventualmente outros consumirem, nós vamos aceitar, mas, enfim, não é o nosso foco. Como é que seria a segunda opção, Marcos? Assim, a gente tenta fazer todas as nossas iniciativas de comunicação para o público que a marca tem como foco, né? Então, se a gente vai desenvolver um produto um óculos de altíssima tecnologia para um mountain biker, a gente gostaria que o público que compra esse produto seja o mountain biker, né? E, assim, tem uma questão, claro, se outros públicos quiserem comprar, são bem-vindos, a gente nunca vai ser excludente, né, quer comprar a marca, pode comprar e tudo bem. Daí a gente focar ativamente em determinado público que não é o que a gente desenhou como a persona do produto, já é mais complicado. Até porque existe um perigo muito grande no mundo das marcas, e a gente já discutiu isso bastante nas aulas que a gente deu junto no passado, que é você virar a marca da moda, né? Porque se você virar a marca da moda, isso é muito interessante por um espaço curto de tempo, né? Porque do mesmo jeito que você virou a marca da moda, em determinado momento você deixa de ser a marca da moda, né? Então, você consegue capitalizar financeiramente muito bem, né? Todo mundo quer a tua marca por aquele determinado período, então você é a marca da moda, todo mundo quer. Depois que você deixou de ser a marca da moda e o pessoal cansou, e aí eles vão para uma outra marca para ser a marca da moda, né? A tua curva de faturamento, ela cai, né? E a gente, como profissional de marketing e comunicação, o nosso trabalho, em especial na linha de branding, é uma construção ativa, perene e de longo prazo, né? Porque eu quero que a marca esteja na moda por décadas, né? Eu não quero ter um grande pico ali na minha curva de faturamento. Então, como é que foi 2016? Mais ou menos, 17, mais ou menos, 18, nossa, entrei na moda, bombei. 18, 19, bombei. Aí no 20 eu volto, porque eu já não sou mais a marca da moda, né? Então a gente procura fugir bastante dessa abordagem de ser a marca do momento, a marca da moda. Por isso que a gente tenta ser tão fiel ao consumidor por qual a gente desenha produto, né? Então, se é
um cara de motocross, se é um jogador de futebol ou de NFL ali, né, de futebol americano, a gente quer ter o melhor capacete, com o melhor visor, a gente quer ter o melhor goggle para o cara que faz snowboard, e eu quero vender para esse cara por 20, 30, 50 anos. A marca tem quase 50 anos, né? Então a gente está pensando nos próximos 50, e essa história de você virar a marca da moda no curto prazo, ela traz consigo uma série de riscos e de arapucas que a gente evita a todo custo, né? Não que a gente não queira ser inclusivo, não queira que as pessoas comprem, claro que quem quiser compre, ainda mais nos dias de hoje, né? Cada um, não existe mais tanto rótulo, eu sou isso, eu sou aquilo, então quem se sentir à vontade com o produto que vem, que compre, mas não quer dizer que a gente vai focar as nossas iniciativas de marca, a nossa construção de marca num determinado público de curto prazo, né? A gente pensa realmente em extrapolar esse longo prazo o máximo que for possível para que a gente continue sendo relevante como marca por algumas décadas a fio. Legal, maravilha. Diogo, muito obrigado aí pela tua participação, pelo papo sempre super agradável, sempre recheado de exemplos, histórias bacanas. Então, acho que muito legal para quem quer entender um pouco mais de marketing global ou até para quem entender um pouco mais de marca Oakley e as suas particularidades, escutar o papo que a gente tá tendo aqui. E aí, então, super obrigado mais uma vez aí por participar comigo, né? Primeira vez aqui, mas enfim, já estamos de longa data aí dividindo lives e aulas por aí, né? O Diogo dá alguns cursos comigo, junto comigo, inclusive. Sempre uma pessoa super elogiada pelos alunos. Enfim, para a gente fechar aqui, últimas dicas rápidas aí, enfim, né, para quem quer gerenciar melhor as suas marcas no contexto atual. Só para a gente fechar e a gente... Eu que agradeço, Marcos, assim, é sempre um prazer, as nossas trocas são sempre muito legais, você sabe que você pode sempre contar comigo. E, assim, eu não tenho uma dica específica para gerenciamento de marca. Eu acho que, como eu falei no começo, você ser curioso e você construir uma bagagem de entendimento do que está acontecendo no mundo, acho que talvez seja a coisa mais relevante para um profissional de comunicação e marca. Né, você precisa estar muito conectado com a mudança que está acontecendo na cabeça do consumidor. Né, o nosso trabalho como comunicador é fazer com que a nossa mensagem de marca, né, fure a íris, no melhor sentido da palavra, né, com tanta distração, com tanta informação, a gente precisa garantir que a nossa mensagem de marca ela seja relevante e ela tenha espaço na cabeça do consumidor, e esse é o maior desafio. Né, e para isso acontecer, você tem que entender da cabeça do consumidor, você precisa saber o que está acontecendo lá dentro, né, quais são as mudanças macro, né, as tendências que estão acontecendo. Se você não souber o que está na cabeça desse consumidor, a tua chance de conseguir colocar uma mensagem lá dentro, ela é muito baixa, né? Então, acho que esse seria a minha grande dica. Esteja sempre atento às mudanças ao seu redor, e não precisa ir muito longe, né? É conversar com o Uber quando você está pegando uma corrida e entender o que está na cabeça dele, é bater um papo no ponto de ônibus, enfim, você realmente estar aberto a conhecer todos os tipos de pessoas, de várias classes sociais, de vários, né, com várias mentalidades diferentes, orientações em todos os sentidos, né? Porque isso você vai criando uma bagagem de entendimento do ser humano acima de tudo, né? Independente de qualquer outra coisa. E o grande conselho para quem quer uma carreira global de marca, né? Eu tenho uma bala de prata que trabalhe muito bem o seu inglês, porque você vai precisar, né? Então, eu já cansei de ver grandes profissionais que acabaram não indo para uma oportunidade global ou perdendo uma grande oportunidade porque o inglês não estava ali afiado, né? Então, no mundo global como o nosso, para alguém quer trabalhar globalmente com marca, vale a pena investir cada segundo que você puder no teu inglês, porque isso faz uma grande diferença na hora de você se comunicar, especialmente com vários países do mundo todo. Então, acho que essas seriam as grandes duas dicas, se eu puder escolher. Maravilha. Não, e é muito difícil até comunicar no inglês, porque os termos, né, que um profissional de marketing, brand tem que utilizar, eles são muito sofisticados, na verdade, né? Porque a gente não trabalha com um linguajar, assim, às vezes é técnico, né? O cara da engenharia precisa de inglês, mas ele vai trabalhar naquele inglês técnico. A gente trabalha muito com uma série de conceitos que às vezes até tem visões diferentes do resto do mundo, então até é difícil você trabalhar. E às vezes é difícil você falar português, né? Eu fico tentando me exercitar para achar as palavras em português, porque elas existem, mas quando a gente fala, sei lá, deadline, briefing, boa parte do universo publicitário, marqueteiro, ele já é inglês, né? Então, é um exercício interessante para você tentar trazer em português quando você está falando no Brasil, mas quanto mais você investir no teu inglês, mais longe você vai na tua carreira global. Tem discussões específicas, né? Você vai falar lá, minha marca ela é, né, desafiadora.
tudo bem, é challenger em inglês, mas o que significa esse challenger quando o japonês está traduzindo isso para o japonês dele, né? E como é que isso vai ressonar entre os times do mundo e tal, enfim. Mais uma camada de complexidade para esse mundo global de marketing. Mas só saiba que o Diogo também foi diretor de marketing da WhatsApp, né? Então é claro também que ele tem tá vendendo a WhatsApp, né? O Flávio Augusto vai te mandar um abraço. Pô, eu queria comissão quem fizer o curso da WhatsApp por causa desse podcast aqui. É isso aí. Foi um prazer, Marcão. Muito obrigado novamente. A gente tem um encerramento aí depois, mas super obrigado. Espero que o pessoal tenha curtido aí o nosso papo. Conta comigo. Um abraço. Obrigado. Foi sensacional, professor. Mais uma vez, o senhor está de parabéns com os convidados aqui do podcast, viu? Só fera. Obrigada, tá vendo? O meu bigode não atrapalhou, então, né? Não, em nada, viu? Fez parte da persona da marca. É isso. Certo? Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Parabéns aí por tantos desafios vencidos nessa gestão. Imagina, eu tô só começando. Contem comigo sempre que precisar, estou à disposição. Tchau para vocês, um abraço. Valeu, Diogão. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.